Bom, Letícia, nós já havíamos estudado esse slide, mas como a gente não teve a oportunidade de fazer os exercícios, então eu achei importante você rever os slides com a gravação, com a explicação, para depois a gente passar para a etapa de resolução. Então, o primeiro conceito importante que nós precisamos abordar é o conceito de trajetória. E o que é a trajetória? A trajetória é a posição, na verdade, a sequência de posições que um corpo ocupa ao longo do tempo. Ou pensando de outra maneira, seria o caminho que o corpo percorreu. Então, quando você olha para essa menininha aí, indo até a escola, essa linha pontilhada indica qual foi o caminho que ela percorreu para ir até a escola. Cada pontilhado desse, a princípio, representaria uma determinada posição que essa menina ocupou, naturalmente, em algum determinado tempo que não está explicado aí. Beleza? Mas essa seria a trajetória dela, o percurso que ela fez. E uma pergunta que nós precisamos fazer seria quantas trajetórias a princípio existem? E a questão é que a princípio existem infinitas trajetórias. Existem infinitas formas de você sair de um ponto e ir até outro. Lógico, algumas formas vão ser muito parecidas, mas o fato é que existem infinitas variações possíveis. Então, a princípio, guarde esse conceito, existem infinitas trajetórias. Então, reforçando, a trajetória é o caminho ou percurso que o corpo vai seguir no espaço. Se você observar à esquerda, por exemplo, aí você tem a princípio uma sequência de pontos demarcados, né, ao longo de uma trajetória. Então você espera que esse corpo tenha passado por todos esses pontos em algum determinado tempo. Uma informação importante sobre a trajetória é que ela depende do referencial que você está adotando. E o que é o referencial? O referencial é um ponto no espaço que você toma como referência para poder definir a sua posição. A posição é algo que só faz sentido em falar nela se for com relação a alguma coisa. Beleza? Então, quando te perguntam, por exemplo, aonde está posicionada a televisão da sua sala, você só pode falar isso com referência a alguma coisa. Você vai falar assim, ela está a 5 metros do sofá, ou ela está a 3 metros da porta. Beleza? E observe que, como a trajetória é uma sequência de posições, então a trajetória vai depender naturalmente do referencial, já que a posição depende. Então, para um cidadão que estiver dentro de um avião lançando uma bomba, ele vai ver, por exemplo, uma trajetória como essa trajetória reta, diferente de um sujeito que estivesse no chão, vendo a bomba sendo lançada, que veria uma trajetória parabólica. Então, nós dizemos que um corpo descreve uma trajetória circular quando o caminho que esse corpo percorre, quando ele se movimenta, forma um círculo. Beleza? Então, um círculo com um determinado raio, não interessa qual que é esse raio, mas todo corpo que se movimenta formando um círculo, a princípio ele descreve uma trajetória que é dita circular. Agora você pode pensar por que cargas d'água nós estaríamos interessados em estudar uma trajetória circular, quando existem infinitas trajetórias possíveis para serem estudadas. De fato, existem infinitas trajetórias, mas a trajetória circular ela tem algo de especial. Ela é observada em várias situações na natureza. Então a trajetória, por exemplo, como aquela da menina, uma trajetória muito complicada, que não tem nem nome, a princípio é uma trajetória muito específica. Ela ocorre em poucas situações, vamos colocar assim, quando comparada, por exemplo, com a trajetória circular, que vai aparecer em diversos contextos. Se a gente, por exemplo, observar um satélite se movimentando ao redor da Terra, ou os planetas ao redor do Sol, essa trajetória ela é aproximadamente circular. Beleza? Ou num problema mais prático, que seria as rodas dos carros, e basicamente tudo que se movimenta, né, que se movimenta com rodas, os pontos desse movimento descrevem uma trajetória circular. Então a trajetória circular aparece muito, por isso ela é mais importante nesse sentido do que outras trajetórias específicas. O deslocamento escalar ele mede a distância que o corpo se desloca em um intervalo de tempo. Então, se um corpo sai de um ponto A e vai até um ponto B, independente da trajetória que ele tenha percorrido,
A distância que ele percorreu ao longo dessa trajetória é o deslocamento escalar. Então, no caso da figura aí, por exemplo, o corpo saiu do ponto A e foi até o ponto B, ele percorreu esse arco aí e o deslocamento escalar dele foi ΔS. Agora, como nós estamos estudando um movimento que ocorre ao longo de uma circunferência, nós podemos falar agora em deslocamento angular, algo que nós não podíamos falar quando estávamos tratando de uma trajetória retilínea. E o que é o deslocamento angular? Bom, o deslocamento angular, ele nada mais é do que o ângulo que o corpo vai percorrer ou se deslocar quando ele sai de um determinado ponto e chega a outro, ou o ângulo que ele percorre em um determinado intervalo de tempo. Como o deslocamento angular está associado a uma variação do ângulo no tempo, nós precisamos saber como medir esse ângulo. E existem duas medidas que são bastante adotadas. Uma é a medida em grau e outra é a medida em radiano. Como que funciona a medida em grau? Numa medida em grau, basicamente você divide a circunferência em 360 partes. Cada parte corresponderia a 1 grau. A medida do radiano é um pouco mais complicada do que a medida em grau, porque ela é menos intuitiva. Enquanto o grau corresponde a apenas você pegar a circunferência e dividir em determinado número de partes, o radiano vai olhar para o arco. Então, para uma circunferência qualquer, imagine que você tenha um arco cujo tamanho seja igual ao raio dessa circunferência. Então, se você tiver uma circunferência que tem, por exemplo, 2 metros de raio, imagine um arco dela que também tenha 2 metros. Esse ângulo que vai estar associado a esse arco, você vai definir ele como sendo 1 radiano. Então lembre-se que o comprimento de uma circunferência é dado por 2π vezes o raio. Então, quantos raios, a princípio, cabem no comprimento de uma circunferência? 2π. Se você lembrar que cada arco de tamanho r está associado a um ângulo de 1 radiano, então você vai saber que uma circunferência completa ela tem 2π radiano. Tanto o grau como o radiano, então, são formas distintas de medir a mesma coisa. Você viu que eles são definidos a partir de maneiras diferentes e ambos são muito importantes. Então vai ser muito importante você saber como transformar de um para o outro, por exemplo, e saber exatamente a definição de ambas essas medidas. Então vamos ver esse exemplo aí. Você tem duas crianças que estão nesses brinquedos que rodam em torno de um eixo central. Essas crianças são representadas pelos pontos A e B, sendo que um ponto está mais na extremidade e o outro mais no interior. E aí o problema te dá também qual que é a distância ao centro de cada uma das crianças. E a primeira pergunta seria, qual que é o deslocamento angular desses pontos A e B em radianos, quando eles giram um ângulo aí de 60 graus? Beleza? E a segunda questão seria quais são as distâncias percorridas por esses pontos. Então, a primeira coisa que a gente tem que destacar é o ângulo que as crianças percorrem, obviamente, é o mesmo, certo? Quando quem gira é o brinquedo e as crianças giram junto com o brinquedo. Então, se o brinquedo girar 60 graus, as crianças giram 60 graus. O que difere, de fato, é o tanto que as crianças giram, certo? Já que elas ocupam posições diferentes. E é isso que ele pede para a gente poder descobrir na questão B. Então vamos lá. A letra A pede apenas para a gente poder converter essa medida em radiano. As crianças giraram um ângulo de 60 graus, mas ele quer saber quanto que isso é quando expresso em radiano. Então observe que a gente pode utilizar aquela regra de 3, utilizando as relações que a gente já conhece. Por exemplo, eu sei que 360 graus correspondem a 2π radiano. Por quê? Porque 360 graus é o tamanho da circunferência e eu sei que quando expressa em radiano, a circunferência também tem um tamanho de 2π. E a pergunta seria, a quanto corresponde 60 graus? Eu não sei. 60 graus é x, mas eu espero que essas grandezas guardem uma relação de proporcionalidade entre si. Então eu digo, por exemplo, que 60 está para x, assim como 360 está para 2π. E aí eu concluo que x, na verdade, ele é igual a π sobre 3 radiano, certo?
Então, na letra B, ele quer basicamente que a gente calcule qual que é o tamanho do arco que cada um dos meninos percorre quando essa circunferência gira por um ângulo de 60 graus, quando eles giram por um ângulo de 60 graus. E para eu poder fazer isso, basta eu estabelecer uma relação que está associada à minha própria definição de graus em radiano. Então, observe o seguinte, eu posso dizer que um ângulo ΔΦ qualquer, ele está para ΔS, que é o tamanho do arco, ou deslocamento escalar, como queira, assim como um ΔΦ igual a 1, ou seja, 1 radiano, está para o raio R, ou seja, um deslocamento escalar igual a R. Não era esse que tinha sido a definição de radiano? Que era o quê? Que 1 radiano corresponderia ao ângulo associado a um arco igual ao raio da circunferência, certo? E aí eu caio nessa expressão aí, ΔS igual a R ΔΦ, que associa o deslocamento escalar com o deslocamento angular, beleza? E como na questão A eu já calculei o quanto que é esse ΔΦ quando expresso em radianos, basta eu substituir esses valores aí. Então eu sei, por exemplo, que para o corpo A, o raio é igual a 3. E o ângulo, obviamente, é igual a π sobre 3. E para o outro, eu sei que o raio é igual a 2 e o ângulo é igual a π sobre 3. E aí eu determino aproximadamente, que eu aproximei aí, qual que seria o deslocamento angular. O corpo A desloca, deslocamento escalar, desculpa. O corpo A ele desloca 3,14 metros e o corpo B 2,09 metros, o que é condizente com a nossa ideia de que os corpos que estão mais distantes na circunferência, obviamente, vão ser aqueles que vão se deslocar, vão ter um deslocamento maior. Basta você pensar no caso limite, que seria um sujeito que está em cima do eixo do brinquedo que gira ali, que ele não se deslocaria nada, certo? Ele continuaria girando, mas ele não se deslocaria nada.